apóstolo Manuel Israel, vosso conservo em Cristo Jesus. Estamos de volta ligados conforme o nosso compromisso. Hoje nós queremos então voltar com a responsabilidade de Deus, parte 3. Estamos aqui então para fazer cumprir conforme a nossa palavra. Amados, conforme o que havíamos começado de falar sobre a responsabilidade de Deus, hoje nós queremos retratar apenas sobre 3 responsabilidades de Deus. Ora bem, a primeira responsabilidade de Deus que nós queremos aqui tratar é a respeito dos planos de Deus. Deus é o responsável por traçar planos para com tudo quanto Ele criou, para com os homens, para com a sua criação, em tudo quanto Ele quer que seja alcançado. E o plano de Deus podemos assim resumir em uma só palavra, que é a palavra propósito. Quando olhamos para os planos de Deus, ou para o plano de Deus, nós vemos que os planos de Deus podem ser considerados ou repartidos em 2 partes. Existem planos gerais de Deus e planos específicos de Deus. Ora bem, quanto aos planos gerais de Deus, os planos gerais são fechados, não são abertos. Quer dizer que dentro do plano geral de Deus, ninguém pode intervir, ninguém pode modificar. Já está selado, é algo fechado. Agora, os planos específicos podem muito bem ser alterados, porque são abertos, ou seja, são relativos, não absolutos. Ora bem, quanto aos planos gerais de Deus, nós podemos observar que Deus, quando cria Adão e a sua esposa Eva, o propósito que Deus tinha para com eles é de encher toda a terra, é de multiplicar o seu reino. E assim podemos dizer que a multiplicação dos homens na face da terra é uma responsabilidade de Deus. Deus criou Adão e Eva e disse: vão multiplicar. Os homens são responsáveis por gerarem filhos, mas Deus é o responsável por criar a semente original, a primeira semente, que é Adão e a sua esposa Eva. Então essa é uma responsabilidade de Deus. É Deus quem cria os homens não se criaram por si mesmos. Ainda sobre o plano geral de Deus, que pode ser fechado, ou que é fechado, nós podemos ver também que quando Jesus veio ao mundo sendo enviado pelo Pai, Ele veio como filho unigênito, era único, mas agora é o primeiro, porque nós também somos, é claro. Então Jesus, quando veio no mundo, Ele veio dentro do plano geral de Deus, não específico, geral. Então nós podemos ver que Jesus tornou todos os homens que acreditam nele em filhos de Deus. Então esse é um plano geral. Em outras palavras, o plano geral de Deus também é a salvação dos homens, conforme Jesus morreu na cruz, e muitas outras coisas. Tudo quanto é geral, é abrangente, é universal, é plano geral de Deus. Exemplo, livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et Hashamayim veret et aharet. Quer dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse também é um plano geral de Deus. Agora, amados, quanto aos planos específicos de Deus, aí sim existe uma particularidade. Os planos específicos são abertos e também são relativos. Exemplo, quando nós lemos em Salmos 37, do verso 4 até 5, a Bíblia diz: deleita também do Senhor, entrega os teus caminhos nele, confia nele, ele tudo fará, enfim. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, para além de eu descer, ainda tem planos de Deus que devem se concretizar na minha vida. Os planos de Deus fazem parte da predestinação. Deus predestinou antes da existência das coisas, porque o plano é antes da execução. Antes de tudo existir, Deus planificou e então executou. Deus, quando nos criou, já nos criou dentro de um plano. Agora só falta concretizar o plano. Por exemplo, eu ainda estou a viver, ainda não morri. Existe uma parte da minha vida que eu ainda devo viver. E essa parte faz parte do plano de Deus. E por isso, me convém orar, me convém entregar a minha vida na presença do Senhor, para Deus poder fazer cumprir a sua vontade em minha vida. Agora, quando, por exemplo, nós observamos para os mundanos, pessoas perdidas que ainda não se arrependeram, nós perguntamos: uau, mas cadê o plano de Deus na vida dessas pessoas? Porque tem pessoas que nós observamos no dia a dia, nós não conseguimos ver o plano de Deus em suas vidas. Tudo bem, funcionou porque nasceu, cresceu, não está a morrer, está a existir, Deus lhe tem sustentado. Mas o que eles fazem não dão glória para Deus. O que eles fazem não suscitam glória para Deus. O que eles fazem não é aprovado, é reprovado. Então cadê o plano de Deus em suas vidas? Daí está onde eu falei que os planos específicos são relativos. Eles são abertos. Quer dizer que se o pecador não se arrepender e entregar a sua vida para Deus, mas amados, infelizmente, o plano específico de Deus para as suas vidas não vai se concretizar. E deixa eu dizer que o propósito específico, ou o plano específico de Deus na vida de cada um é relativo. O plano que Deus tem na minha vida
não é igual com o plano que Deus tem na vida do meu irmão que me acompanha nesse momento. Vamos aqui fazer um pouco de comparação. Quando olhamos para dois profetas, por exemplo, na Bíblia, Moisés e Elias, ambos eram profetas. Mas o propósito de Deus na vida de Moisés não é igual com o de Elias. Mas eram diferentes. Mas só que nós vemos uma coisa em suma entre os dois: a vontade de Deus. Não importa se o propósito é diferente, mas os propósitos de Deus estão sempre dentro da sua vontade. Isso quer dizer que é responsabilidade dos homens entregarem sua vida na mão do Senhor. E é responsabilidade de Deus executar o seu plano específico na vida de cada um. Quer dizer que Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Independentemente de onde você nasceu, de que tribo você faz parte, de que língua você fala, Deus tem um plano para a sua vida, você que me acompanha. Vou lhe dizer, é responsabilidade de Deus executar esse plano em sua vida. Mas só que, porém, você deve se converter, deve se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Você se arrepende, você confessa, deixa os seus pecados, então Cristo vai vir em você e vai executar os seus planos. Porque, irmãos, nós precisamos seguir o processo da justificação, não ter pecado dentro. Precisamos observar o princípio da santificação, não ter pecado por fora. Precisamos observar o princípio da glorificação, não ter pecado nem dentro nem fora, para podermos glorificar a Deus que está no céu. Assim deve ser. Amados, a segunda responsabilidade de Deus também que eu quero aqui falar nesta tarde é a respeito de convencer pessoas para a salvação. Sabe, eu posso pregar num convento, posso fazer a palavra do Senhor soar e pode se converter muita gente, mas não adianta eu ficar feliz e alegre e dizer: uau, eu fiz converter 50 ou 10 ou 100 almas. Mas não são os homens que convertem almas para Deus, é Deus. Porque a Bíblia fala em João capítulo número 16, versículo 8, São João 16, 8, a Bíblia fala que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, amado, é responsabilidade dos homens pregarem a palavra de Deus, mas é responsabilidade de Deus fazer com que essas pessoas que ouvem a sua palavra venham a se converter. Porque também a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. É responsabilidade de Deus capacitar os escolhidos para pregar. É responsabilidade de Deus fazer os ouvintes da sua palavra se converterem. É responsabilidade de Deus executar sinais e milagres na vida de pessoas que creem em Deus. Querido, Deus trabalha. Tem muito trabalho, nosso Deus trabalha muito. Amados, vamos para a última responsabilidade de Deus. A última responsabilidade de Deus é que Deus é o responsável por enviar seus servos nos campos de ação. Amém? Deixa eu dizer que é a responsabilidade de Deus enviar seus servos nos campos de ação. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: homens de Deus não podem se levantar sozinhos e irem só pregar a palavra. É preciso Deus nos enviar. Porque a palavra fala em Atos capítulo 3, versículo 2: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eles têm preparado. Então deixa dizer que é importante você, como servo, ouvir a voz do Senhor antes de você ir. Tudo bem que existe líder, tudo bem que todos podem ir, mas não vá se Deus não te enviar. Deus deve te enviar. É a responsabilidade de Deus enviar os seus escolhidos.